E aí, tudo na tranquilidade com você? Então, estamos de volta aqui para mais uma aula. Aqui, nesta aula, conversaremos algumas dicas rápidas de português, né? O assunto dessa aula vai ser a gente conversar um pouco sobre estes dois termos aqui. Quando é que você utiliza esse mais aqui com o izinho aqui, ou quando você utiliza esse mais sem o i? A gente sabe que muita gente, né, confunde o uso destes dois termos, e principalmente em questões de concurso ou de vestibular, né? Por exemplo, o Enem, que você tem redação, você não pode estar confundindo o uso destes dois termos. Então, sem muita gramática, vamos tentar ter o discernimento aí do uso, da utilização desses dois termos. Vamos lá. Perceba, estas duas palavras que a gente acabou de ver, o mais com i e o mais sem o i, existem na língua portuguesa e estão corretas, tá? Porém, os seus significados são diferentes e devem ser usados em situações diferentes. A palavra mais sem o i aqui é usada quando? Principalmente com o sentido de porém, todavia, contudo, entretanto, tá? Então você vai ver esse mais aqui, por exemplo, quando você tem numa frase duas orações e, por exemplo, a segunda oração está se opondo à ideia passada na primeira, tá? Então você vai ver normalmente uma ideia de oposição. É aí que você usa este mais aqui, beleza? A palavra mais com i indica principalmente o aumento da quantidade, sendo antônima de menos. O que quer dizer esse antônimo aqui? Quer dizer o seguinte, passa uma ideia contrária da ideia menos, tá? Então, esse mais aqui, normalmente você vai ver ele com a ideia contrária deste menos aqui, né? Ou seja, quando você puder substituir por menos, você usa este mais aqui. Tem toda uma explicação gramática, tá? Por exemplo, este mais aqui você vai usar ele como conjunção coordenada adversativa, né? Você vai usar esse mais aqui na função de advérbio de intensidade normalmente, enfim. Mas esses termos que a gente utiliza para explicar gramaticalmente alguma coisa, para você que não tem tanto contato, né? Se você, né, não tem tanto contato com a gramática portuguesa, você simplesmente não vai entender nada, tá? Então, tentar passar aqui essa ideia. Você vai usar esse mais quando tiver ideias contrárias, certo? Quiser se opor, tem duas orações numa frase que dá uma ideia da oposição da segunda para a primeira, e esse aqui sempre com ideia de intensidade. Tranquilo? Então, vamos a alguns exemplos. Eu aconselho que você, depois do que eu falei, pense um pouco nesses exemplos aqui, Se quiser, até dê pausa, certo? No vídeo e responda. Escolha um aqui. Em cada frase aqui, escolha um desses termos. Beleza? Então, se você já deu uma lida, vamos ver aqui. Por exemplo, nessa primeira frase aqui, Daiane é a menina. Aí, usa mais com i ou mais sem i, né? Bonita da turma. Perceba, eu estou dando ideia de que aqui? De oposição? De maneira nenhuma. Eu estou intensificando alguma coisa. Estou exaltando alguma coisa. Então, Daiane é a mais bonita da turma. Estou dando uma ideia de intensidade. Beleza? Então, o correto aqui seria o mais com i. 5, aí, mais com i e mais sem i aqui para você utilizar, né? 5 mais 5 são 10. Então, perceba. Novamente, eu estou acrescentando, né? 5 e 5. 5 mais 5. Estou dando uma ideia de intensidade, de soma. Eu uso o mais com i, né? Então seria esse primeiro termo aqui. Vou, aí perceba, mais minha irmã ao cinema. Estou tendo alguma ideia de contradição aqui? Estou tendo uma ideia de quê? Perceba. Vai você, né? No caso vou eu aqui e minha irmã. Estou dando uma ideia de adição novamente. Então, vou mais minha irmã. Mais com i. Tranquilo? Aqui, Jefferson estudou. Aí você vai utilizar novamente um dos dois termos aqui. Jefferson estudou, mas aí não foi aprovado. Perceba, normalmente, qual a ideia que você tem? Jefferson estudou. Se ele estudou, o certo seria, o lógico, né, seria ele ser
aprovado, mas não foi aprovado. Estou dando ideia de adição? De maneira nenhuma, né? Uma ideia de contradição. Então, utilizaria este mais aqui sem i, né? Jefferson estudou, mas não foi aprovado. Beleza? Então, a análise é sempre essa. Novamente, esforcei-me bastante, mas não obtive o resultado necessário. Então, perceba, se eu me esforcei para fazer uma determinada tarefa, o lógico seria o quê? Eu obter os resultados que eu desejava. Veja, esforcei-me, mas não obtive o resultado necessário. Porém, não obtive o resultado necessário. Contudo, não obtive o resultado necessário. Então, ideia de contradição novamente. Utilizarei este mais aqui. Então, a análise é sempre essa. Os exemplos aqui, as respostas, né? Mais com i. O terceiro exemplo também com i. No quarto exemplo aqui, ó, sem o i, né? Você vê que pode substituir tranquilamente por porém, por contudo. E aqui também no quinto exemplo, também sem o i. Ainda existe um termo, né? Que é esse termo aqui, ó, o mais sem o i e com esse acento aí, né? Então perceba, aqui há uma diferença, tá? Eu tinha um mais antes lá sem i, mas não tinha esse acento. Agora eu tenho um acento. Então, eu vou utilizar esse termo aqui em outra situação. Esse acento aqui agudo, ó, o que acontece? Ele modifica o termo. Eu tenho outro termo agora. Esse mais vai ser usado quando? Vai ser usado como adjetivo, né? Significa ruins, certo? Quando você tiver alguma situação que você tenha de usar um mais, você puder substituir por ruins, você usa este mais com acento aqui. Beleza? No exemplo aqui, só para você ter entendimento. Não devemos andar com mais companhias. Certo? Perceba, mais com acento agudo aqui, certo? Por quê? Novamente, porque ó, não devemos andar com companhias ruins, né? Posso substituir, ó, certo? Se eu substituir ruins aqui, a frase fica normalmente com sentido. Então, se você puder substituir na frase essa palavra ruins, o mais vai ser esse mais com i. Tranquilo? Então, espero que ele tenha sido útil essa aula. Estas dúvidas são dúvidas, digamos assim, normais, tá? Principalmente para quem não tem muito contato com a gramática portuguesa e presta concursos vestibulares. Você precisa ter o discernimento dessas coisas. Espero tê-lo ajudado. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal no YouTube. Curta a página lá no Facebook, tá? Um forte abraço e até a próxima.